Olá, tudo bem com você? Meu nome é Professor João Cláudio Rufino, sou professor na Faculdade de Teologia e quero dar as boas-vindas a você aqui neste canal, que tem justamente o propósito de levar de maneira profunda o conhecimento bíblico para todas as nações. É uma alegria muito grande ter aqui você neste canal, beleza? E o texto de hoje vai falar a respeito da manifestação gloriosa do Senhor lá na parousia, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Trata-se de um texto, pessoal, muito profundo, que está presente lá em Lucas, no capítulo 17, versículos 20 a 24. Quer compreender mais a respeito do mistério da parousia, da segunda vinda de Jesus? A partir daquilo que realmente a Bíblia quer dizer? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje o conteúdo é muito profundo. E antes da gente entrar dentro deste tema tão maravilhoso, eu quero pedir a você que possa fazer o seguinte: curta, compartilhe, comente aqui embaixo neste vídeo como tem sido para você estudar a Bíblia todos os dias com a gente. E também eu gostaria que você pudesse se inscrever nesse canal e ativar o sininho para as notificações. Aqui tem vídeo todos os dias, beleza? Então vamos ao texto sem mais delongas. Vamos lá. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. Esse texto, ele gera muita confusão, porque as pessoas não entendem, de fato, qual é a mensagem que Lucas constrói ao colocar isso aqui dentro da sua narrativa. Primeiro dado fundamental, o versículo 20 começa com os fariseus interrogando Jesus a respeito de quando o reino chegaria. O que a gente precisa entender aqui, gente? Um ponto fundamental. Qual é? Justamente o fato de que ao longo de toda a narrativa, quem vai acompanhando Lucas percebe que em diversos momentos os fariseus fazem perguntas capciosas a Jesus. Ou seja, nenhuma pergunta é sem querer cutucar o mestre, tirar o mestre do sério, desestabilizá-lo. Aqui não é diferente. Aquilo que os fariseus vêm fazendo lá no capítulo 5, versículo 21, no versículo 30 também, no capítulo 6, versículo 2, no capítulo 10, versículo 29, mais uma vez aqui eles estão fazendo isso. Muito embora não pareça que eles estejam fazendo uma pergunta capciosa. Exatamente. Não parece, mas é um interrogatório capcioso. Eles queriam pegar Jesus. Mas como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso justamente, pessoal, pelo fato de que ao longo deste evangelho, a pregação de Jesus, a proclamação que ele faz é afirmando ou que o reino de Deus já chegou ou que o reino de Deus está próximo. Veja, essas duas expressões vão aparecer ao longo de todo o texto.
Nós temos lá no capítulo 4, versículo 43, essa proclamação sendo feita. Capítulo 6, versículo 20, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículos 9 a 11, capítulo 16, versículo 16, e aqui isso vai aparecer. Ora, a proclamação de Jesus é essa, e aí os fariseus vão dizer assim, olha, mas você está falando que ele já chegou e que ele está próximo? Então vem cá, explica para nós, quando é que ele vai chegar mesmo? Olha como eles querem pegar Jesus. Eles querem fazê-lo cair em contradição. Esse é o ponto. E aí, dentro do contexto narrativo, essa pergunta vai ser realmente muito, não é, maldosa em relação àquilo que eles querem com Jesus, que é pegá-lo, é condená-lo. E aí há um dado interessante. Jesus vai responder dizendo para eles assim, e aqui, gente, está uma das coisas mais interessantes do texto de hoje. Jesus diz assim, olha, a vinda do reino não é observável. Mas peraí, como que não é observável? Como assim? Aparentemente, o que a gente sabe é que os fariseus, eles querem uma vinda gloriosa, uma manifestação gloriosa desse reino. E eles não querem perder nada. Eles querem a manifestação do poder. Eles querem ver. Eles querem sinais. E aí, Jesus, então, ele vai rebatê-los usando uma palavra grega que dentro da obra lucana vai ser importantíssima. Veja, a vinda do reino de Deus não é observável, em grego é a seguinte expressão: uk ergetai repasileto teu meta paratereseos. Aqui é muito interessante. Esse não é observável, tá? Paratereseos, que é o verbo que vai aparecer aqui. Esse verbo, gente, também ele é utilizado dentro do texto de Lucas para falar justamente a respeito de como os fariseus lidam com Jesus. No capítulo 6, versículo 7, é dito que os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver o que ele faria, não é, no dia de sábado. Olha só, os fariseus observavam Jesus. Depois, no capítulo 14, versículo 1, diz: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Olha isso, gente. Lucas coloca o mesmo verbo na resposta de Jesus e diz, olha, o reino não é observável. Por quê? Porque quem está tentando observar Jesus são os fariseus, é o mesmo verbo. E aqui há algo maravilhoso que a gente pode entender. Ou seja, Jesus quer mostrar a eles que o reino já está no meio deles, no próprio Jesus, mas eles não querem enxergar, porque eles querem grandiosidade, porque eles querem um Messias, um rei, um Cristo que os liberte do poder romano com suas armas e o seu poder bélico. Então Jesus responde em alto nível. O reino não é observável. E aí, no versículo 21, Jesus vai falar, olha, não se pode dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, neste momento, esta expressão, ei-lo aqui, ei-lo ali, é uma expressão espacial. Ou seja, os fariseus estavam esperando um território livre. Eles estavam esperando um local onde esse reino ia se manifestar. Jesus aqui está dizendo para eles, ei, não é isso? O reino de Deus sou eu. O reino de Deus está aqui, está no meio de vocês. Vocês não enxergam. Vocês observam, mas não veem.
Olha que profundidade, pessoal. Que coisa espetacular. E aí há um detalhe interessante. Essa expressão de Jesus, ela é eco de um texto do Antigo Testamento, que é lá no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 14, que diz justamente assim: assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti se prostrando e te farão suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. E aqui tem algo maravilhoso. Jesus está dizendo, olha só, não é no poder, não é na força dos egípcios, na riqueza das mercadorias da Etiópia, o reino está aqui, diante de vocês, debaixo do nariz de vocês, e vocês não enxergam. Aqui a gente pode tirar uma lição para nós. O reino de Deus está aí, mas nós não o enxergamos. Esperamos milagres, esperamos manifestações poderosas, mas o reino está aí, presente. Aí o texto faz uma virada. Se num primeiro momento, lá nos versículos 20 e 21, Jesus falou aos seus opositores, agora ele vai falar aos seus discípulos. No versículo 22, Jesus fala a eles e lhes informa a respeito desse reino. E aí ele vai dizer assim: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem. Ora, o que está aparecendo aqui? Esse um dos dias entra dentro da teologia lucana de uma forma bastante interessante. Em diversos momentos, esse dia vai aparecer. Jesus vai falar desse dia no capítulo 5, versículo 35, capítulo 10, versículo 12, capítulo 12, versículo 46, e em alguns momentos ele vai conectar esse dia da manifestação, né, ou o dia dessa manifestação poderosa do Senhor, ao tema do Filho do Homem. Isso vai acontecer no capítulo 11, versículo 30, capítulo 12, versículos de 8 a 10 e no versículo 50. Vamos entender aqui o que está dentro desta fala. Vamos entender o seguinte: o que é a figura do Filho do Homem? O Filho do Homem é justamente aquele que vem para reinar, segundo a profecia de Daniel, lá no capítulo 7, versículos 13 a 14. Ele reina depois daqueles outros reinos bestiais, reinos animalescos, reinos violentos. Essa é a imagem que aparece lá. Então Jesus se coloca como esse Filho do Homem. E aí ele diz: vocês vão desejar um dia vê-lo, mas vocês não vão ver. Jesus indica aqui que os discípulos não verão o seu retorno no momento em que eles desejarem. Ou seja, a manifestação do reino não depende do desejo humano, mas é obra do próprio Deus. É obra do próprio Senhor. E esse dado é muito importante, pessoal. Ou seja, aquilo que é o desejo humano não influencia no poder de Deus. O reino, quem realizará é o próprio Senhor. Esse dado é importante. Só que aí é bacana entender que, em contraste com a declaração que Jesus faz aos seus oponentes, os fariseus, o ensinamento para os discípulos agora, gente, vai enfatizar o fato de que o reino proclamado por Jesus ainda não é o fim dos tempos. Ou seja, haverá um momento em que esse reino se plenificará.
Então aqui há um detalhe que eu quero trabalhar com vocês. Ao longo do Evangelho de Lucas, Jesus fala: o reino de Deus está presente, está no meio de vós, e ao mesmo tempo ele diz: o reino está se aproximando. Aqui há a tensão teológica entre o já do reino e o ainda não do reino. O reino de Deus está, ao mesmo tempo não está. Ele está na pessoa de Cristo e nas ações de Cristo mediante a sua igreja e a sua graça atuante no coração humano. Ao mesmo tempo, ele ainda não se plenificou. Ele se plenificará lá, no horizonte último da história, na vinda gloriosa do Filho do Homem. E aí é que a gente vai entender um detalhe interessante, no versículo 23, no versículo 24, que encerram essa perícope de modo espetacular. Agora vem a grande cereja do bolo. Para os discípulos, Jesus vai repetir no versículo 23 a mesma expressão que repetiu, que falou aos fariseus. Ei-lo aqui, ei-lo ali. Aí ele vai dar a seguinte ordem: não saiais, não sigais. Aqui, embora seja a mesma expressão, a ênfase já não é territorial. A ênfase é pessoal. Ele diz: olha, muitos virão dizendo, tá aqui, tá lá, é essa pessoa, é aquela. Não. Quem realiza é o próprio Deus em Cristo Jesus. Então, todas as promessas de um reino perfeito, totalmente planificado, a partir de um ser humano, não acredite. Seres humanos são limitados e não podem levar a cabo o plano do reino de Deus no mundo. Ideologias políticas, salvadores políticos, modelos econômicos salvadores, absolutamente nada disso tem o poder de levar o ser humano a essa vida em abundância do reino. Nada disso tem o poder. Isso não significa que diante da realidade a gente deva cruzar os braços e não atuar nela. Mas é preciso não cair na lábia de certas pessoas que querem dominar o povo em nome do mundo pleno e perfeito. Cuidado com isso. Então, não saiais, não sigais. E aí, o versículo 24 vai dizer: de fato, como o relâmpago que relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Esse dia vai chegar. E isso é muito interessante. Quando Jesus fala a respeito dessa manifestação, muito possivelmente ele está comparando esta manifestação do reino de Deus àquilo que foi a queda de Satã, quando ele cai, segundo Lucas capítulo 10, versículo 18, porque é a mesma expressão, quando ele cai do céu, né? E aí você tem a luz que aparece. Então ele está dizendo, olha, não é qualquer luz que é o reino de Deus, é a ação de Deus na história. Não é qualquer luz. Aí ele vai dizer, é o relâmpago que relampeja. Nesse sentido, aparece algo muito interessante aqui. Parece um pleonasmo. Relâmpago que relampeja. Nesse sentido, ele está dizendo aqui, utilizando esse particípio, relampeja, em grego é um particípio, que vai ser o mesmo verbo particípio que vai aparecer no capítulo 24, versículo 4 de Lucas, que é justamente o momento em que Jesus está ressuscitado. E aí aparecem dois homens com vestes resplandecentes. É aí que vem o detalhe. Ou seja, é só o próprio Deus que vai realizar esta manifestação última. É nele que nós devemos crer
É nele que nós devemos colocar a nossa confiança e sempre ter um olhar crítico diante dos salvadores da pátria. Porque quem é salvação é Cristo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, o texto vai justamente terminar dizendo assim: olha, será preciso primeiro que ele sofra muito e aí seja rejeitado por essa geração. Dentro do texto que está presente aqui, aparece justamente essa ideia típica em Lucas do sofrimento, tá? Justamente do sofrimento que leva à glorificação. Então, isso vai aparecer desde lá do capítulo 4, versículo 43, passando pelo 9, versículo 22, 13, versículo 33. Gente, são vários versículos para dizer do sofrimento e daquilo que é a glorificação. Então, o reino de Deus, ele começa pequeno e talvez com muita dor e sofrimento, porque quando o reino de Deus se manifesta, incomoda aquilo que está ao redor. Vai gerar sofrimento, vai gerar dor. Mas saiba que esta dor não é o final de tudo, porque sempre, sempre, no horizonte último da história, nós podemos colocar nossa esperança. A manifestação plena e perfeita desse reino ocorrerá. Que coisa mais maravilhosa! E aí, o texto então se encerra com essa grande lição. Precisamos entender que o reino leva a gente a sofrer as consequências dessa opção de vida, mas sabendo que aquele que morre será glorificado, será ressuscitado e a vitória virá ao final. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus, com mais um novo vídeo aqui no nosso canal. Valeu, gente! Tchau!